A questão fundamental neste momento é que o antissemitismo continua em níveis de crise nos Estados Unidos e ao redor do mundo. As faculdades se tornaram incubadoras do ódio mais antigo. Enquanto alguns estudantes têm medo até de expressar sua identidade como judeus, outros estão se posicionando. O antissemitismo está sendo usado como arma no ensino superior americano? E, se sim, por quem? Após uma decisão surpreendente sobre a Universidade de Harvard e um suposto denunciante do Departamento de Justiça, o futuro dos direitos civis dos judeus nos campi está em jogo. Vamos discutir isso hoje. Eu sou Ilana Mizel Diamant e este é o Basic Law. Hoje estamos recebendo Ken Marcus, fundador, presidente e CEO do Instituto Brandeis, e, entre outros cargos públicos, ex-assistente dos Estados Unidos, secretário de Educação para Direitos Civis. Ken, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada por estar conosco. É um prazer estar com você, Alana. É ótimo tê-lo aqui. Então, vamos direto ao assunto. Há uma decisão polêmica e potencialmente muito significativa proferida pelo Tribunal Distrital de Massachusetts relacionada a um processo movido contra Harvard pelo Departamento de Justiça. Você poderia nos contar um pouco mais sobre essa decisão, que tem estado nas notícias nos últimos dias? O contexto factual e então a decisão, seus fundamentos e por que ela é tão importante? Claro, eu ficaria feliz em explicar, Alana. Qualquer coisa envolvendo Harvard vai ser polêmica e potencialmente importante. Esta é uma decisão de um tribunal distrital federal. Não é uma decisão de um tribunal de apelação. Ela não é vinculativa para tribunais futuros. No entanto, é de um juiz federal em um caso que está recebendo atenção significativa porque envolve o processo de direitos civis do Departamento de Justiça contra a Universidade de Harvard por antissemitismo. A ação do Departamento de Justiça é em grande parte idêntica a um processo que minha organização, o Centro Brandeis, moveu contra Harvard há apenas alguns anos. Nosso caso foi bem sucedido porque obtivemos uma decisão favorável do juiz Stearns, do Tribunal Distrital Federal em Boston, e no final, chegamos a um acordo com Harvard em termos muito favoráveis. Este caso está diante do mesmo juiz, o juiz Stearns, que rejeitou o processo do Departamento de Justiça. E o motivo para rejeitar o caso é basicamente que o Departamento de Justiça esperou demais para agir. E que, durante esse período, entre a investigação conduzida pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos e o processo, o Departamento de Justiça conseguiu identificar apenas alguns incidentes adicionais de antissemitismo. E, a partir disso, o juiz diz que é meramente especulativo se há um problema contínuo de antissemitismo em Harvard. Você poderia citar, só para que todos aqui se lembrem de alguns casos reais do tipo de assédio e violência que foram alegados, em que a instituição não lidou adequadamente com a situação? Bem, houve um estudante da escola de negócios que teria sido agredido fisicamente. Houve 3 estudantes na escola Kennedy que foram impedidos de abordar a questão de Israel como uma democracia judaica. Houve alegações de assédio generalizado durante um período significativo de tempo, envolvendo muitas pessoas. Houve alguns discursos hostis do tipo "do rio ao mar", mas também houve uma quantidade significativa de condutas antissemitas. Certo. E então, neste momento, juiz Stearns, que permitiu que seu caso avançasse com sucesso, volta para o governo e diz: tarde demais. A ideia, este é um caso do título 6. Então, a ideia de que Harvard deveria perder o financiamento federal por permitir discriminação em seu campus não é mais adequada para julgamento. Sim, então lembre-se que, anteriormente, o Departamento de Justiça simplesmente tentou agir muito rápido, pulou algumas etapas e congelou o financiamento para Harvard. E um outro juiz de um tribunal distrital federal disse que isso foi rápido demais. Vocês precisam seguir o processo. Desta vez, o Departamento de Justiça e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos seguiram o processo. E agora eles estão dizendo que está muito lento, porque o período de tempo entre os supostos incidentes e o ajuizamento da ação foi muito longo. Bem, se ambas as decisões forem mantidas, então nunca se poderia ter um caso bem-sucedido do Departamento de Justiça com base no título 6 no Tribunal Distrital de Massachusetts, envolvendo qualquer outro tipo de antissemitismo ou qualquer outra coisa. O Departamento de Justiça, por décadas, moveu pouquíssimos casos de direitos civis, especialmente envolvendo o antissemitismo. Agora que eles estão fazendo isso, os tribunais estão barrando e aplicando um padrão que, se usado de forma consistente, impediria praticamente qualquer outro tipo de aplicação das leis de direitos civis pelo Departamento de Justiça. Então, o que você acha que está por trás disso?
Porque parece que quando você entra com uma ação privada, aí, sabe, ela pode ter fundamento. Sim, isso não necessariamente afetaria ações privadas, como a que nós movemos, embora afetaria denúncias feitas perante órgãos federais de fiscalização, como o Departamento de Educação, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Comissão para a Igualdade de Oportunidades no Emprego. Acho que a decisão está bastante confusa, aplicando o padrão errado, um padrão que seria usado em outros tipos de casos, mas não neste. Pode ser que haja uma certa frustração em Boston em relação ao governo Trump. Isso foi expresso de forma bastante explícita por outro juiz do Tribunal Distrital Federal, no mesmo tribunal, o juiz Barrows, em uma decisão diferente envolvendo as mesmas partes. Então, pode ser que haja uma relutância geral em ouvir mais do governo federal sobre Harvard neste momento. Acho que é sobre isso, mas é difícil imaginar que essa decisão se sustentaria se fosse levada até a Suprema Corte. Você acha que isso poderia acontecer? Acho que o Departamento de Justiça deveria recorrer. Não sei como o primeiro circuito lidaria com isso. Mas se o Departamento de Justiça recebesse uma decisão desfavorável do primeiro circuito, então acho que isso iria para a Suprema Corte e o tribunal deveria analisar o caso, e o Departamento de Justiça venceria. Então, só para ficar claro, você acha que essa decisão poderia ter um impacto se permanecer como está, mas é improvável que ela permaneça assim? Sim, por enquanto, não é bom para os casos apresentados no Tribunal Distrital Federal em Boston. E há um grande número de faculdades e universidades em Massachusetts e na Nova Inglaterra. Então, não é pouca coisa. A decisão também seria invocada, mesmo que não seja formalmente vinculativa, em tribunais de todo o país. Então, por exemplo, eu esperaria que fosse usada contra o Departamento de Justiça na UCLA. Aí está. Mais do que aquele caso. A presidente Andrea Lucas, da Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego, entrou com uma denúncia contra a UCLA na época dos acampamentos, no final de 2023, início de 2024. Na esteira dos ataques do Hamas em 7 de outubro e dos protestos que varreram os campi americanos e foram bastante intensos na UCLA. Lucas percebeu isso na época. Ela era uma comissária e, ao receber uma investigação da EEOC, essa investigação levou a constatações de violação por parte da UCLA naquela época. O caso foi então encaminhado ao Departamento de Justiça, e o Departamento de Justiça seguiu os procedimentos previstos no título 7, que se aplica ao ambiente de trabalho, e entrou com uma ação no Tribunal Distrital Federal. Eles seguiram todos os trâmites, o que levou alguns anos. Se um tribunal distrital em Los Angeles concordasse com o juiz Stearns em Boston, eles poderiam dizer que isso é insuficiente. Que o governo encontrou uma violação que a universidade não conseguiu corrigir e o tribunal poderia arquivar o caso. Eu não acho que isso vai acontecer, mas esse seria o risco. Você pode me contar um pouco mais sobre o que realmente estava acontecendo na UCLA? Na UCLA, vimos acampamentos significativos, e tanto estudantes judeus quanto outros judeus americanos foram impedidos de atravessar o campus. Eles alegaram que não podiam passar pelos acampamentos e chegar às aulas, a menos que fizessem declarações de repúdio e condenação ao Estado de Israel. Um juiz de um corte distrital federal, em um caso anterior, já havia indicado que isso parecia uma violação da lei, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada. Agora, há vários tipos de processos judiciais em andamento na UCLA, e alguns deles podem estar em risco se o Tribunal de Los Angeles concordar com o de Boston. E quanto aos casos existentes que já terminaram em acordo? Por exemplo, a Colômbia teve milhões, centenas de milhões de dólares em verbas congeladas em 2025 pelo governo federal, à luz do padrão que está sendo aplicado atualmente pela juíza Stearns. Esses tipos de casos correm o risco de serem reabertos ou... Ironicamente, não. No início da administração, o governo federal entrou com tudo, congelando fundos e tomando medidas que foram extraordinariamente fortes e enérgicas. E isso não parecia necessariamente seguir todos os passos que são exigidos.
O governo federal está sendo criticado por isso agora, mas o fato é que eles conseguiram alcançar acordos muito significativos naquela época. Desde então, o governo tem tendido a seguir mais as investigações tradicionais, seguindo as regras habituais. É agora, quando eles estão seguindo as regras habituais, que são longas e complicadas, que estão enfrentando esse problema com o tribunal em Boston. Não é uma objeção que se aplicaria aos casos anteriores deles, mas sim aos que eles estão conduzindo agora sob as regras habituais. Entendido. E se você estivesse de volta ao governo pensando na estratégia de litígio, considerando esses acontecimentos, o que você faria? Como você pensaria sobre isso? Deve ser frustrante. Os responsáveis pela aplicação dos direitos civis federais precisam entender que agora estão sendo duramente criticados em várias frentes diferentes. Eles estão recebendo críticas severas do Congresso, inclusive de membros do Congresso que podem, potencialmente, assumir presidências de comissões se o controle do Congresso mudar. Eles são fiéis e Tem estado denunciam tranquilo. irregularidades. Seja mais específica. Por exemplo, o principal democrata do Comitê Judiciário da Câmara acabou de enviar uma carta em tom muito duro esta semana, acusando o governo Trump, na prática, de uma farsa. E, citando certos advogados, incluindo advogados de carreira, por basicamente inventarem essas investigações de antissemitismo. Se você está envolvido na aplicação dos direitos civis federais, você recebe críticas de todos os lados, às vezes com ataques pessoais duros, mesmo sendo um advogado de carreira. Isso está criando muita pressão, especialmente quando combinado com decisões judiciais e parte da mídia. É preciso ter muita coragem e ser muito resiliente para seguir em frente e focar no trabalho. Mas eu acho que é isso que precisa ser feito. Eu acho que os responsáveis federais pela aplicação dos direitos civis precisam continuar focando no problema contínuo e significativo do antissemitismo. Apesar dos ataques que eles estão enfrentando por parte de membros do Congresso, de denunciantes, dos tribunais e de outros lugares. E você sugeriria, como disse, usar as regras habituais ou o tipo de aplicação aparentemente mais eficaz, mas um pouco mais controverso que eles estavam usando inicialmente? Acho inteligente que os advogados das agências estejam agora conduzindo casos de antissemitismo usando os processos formais disponíveis. Também acho positivo que haja um número maior desses processos sendo utilizados, não apenas no Departamento de Educação, como em anos anteriores, mas também em outras agências que anteriormente não estavam envolvidas, como o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, como a Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego, como o Departamento de Justiça, até mesmo. Acho útil e bem-vindo que também tenham havido tentativas coordenadas e enérgicas de chamar a atenção das universidades. Acho que isso deve continuar, mas com atenção aos requisitos legais. Tudo bem. Acho que talvez eu tenha te interrompido quando você começou a mencionar um denunciante. Então, existe uma advogada chamada Hailey Van Aram, eu acho, que está na Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça há cerca de uma década. E ela veio a público e disse que as ações federais tomadas contra Brown e outras universidades, como Columbia, foram basicamente feitas em um cronograma acelerado ou contra as evidências, entre outras alegações aqui. Você poderia nos contar um pouco mais sobre isso e como você está vendo essa situação? Esse episódio e seus possíveis efeitos em cadeia, considerando os tipos de pressões que você está descrevendo? Então, eu diria que é lamentável, mas é verdade que advogados de carreira da área de direitos civis insatisfeitos não são novidade, ou não deveriam ser novidade, durante administrações republicanas. Normalmente, vemos que o Departamento de Justiça e outras agências são em grande parte compostos por advogados que não compartilham das prioridades, posições e valores das administrações republicanas e tendem a se incomodar com isso. O que estamos vendo no chamado processo do denunciante são uma série de objeções. Que advogados de carreira foram designados para tarefas que não queriam fazer, sob prazos que consideravam muito rápidos, e que suas recomendações foram desconsideradas por seus supervisores.
Isso, na verdade, é bastante comum no governo federal e, na verdade, não é incomum em outros lugares. Às vezes, as pessoas têm que fazer trabalhos que não querem fazer. Às vezes, elas têm que fazer isso sob prazos mais apertados do que gostariam. E se seus supervisores as desautorizam, isso normalmente não chama a atenção do Congresso. No entanto, essa reclamação se encaixa em uma narrativa que os críticos do governo Trump vêm usando para se opor politicamente ao governo Trump. Isso é simplesmente política normal. Então, talvez não seja surpreendente que um membro proeminente do Congresso tenha pegado essa denúncia do denunciant e basicamente a amplificado, usando-a como base para alegações de que o governo Trump está agindo de forma errada. Eu meio que me pergunto se não há uma tentativa maior de construir algum tipo de equivalência moral aqui. Vou acrescentar ao que você acabou de falar sobre o denunciante e o tipo de atenção que essa história está recebendo. O fato de que também há um processo na Colômbia, não por estudantes judeus, alegando antissemitismo, mas por palestinos ou estudantes que se identificam com a causa palestina, alegando que foram discriminados. E por isso, houve algum tipo de tentativa de copiar essas ações judiciais. Obviamente, não vou tomar uma posição sobre qual deve ser o rumo disso, mas me parece que essas coisas estão acontecendo todas de uma vez em um período de tempo bem curto. E eu gostaria de saber sua opinião sobre se existe algum tipo de esforço para tentar criar essa equivalência moral e, assim, enfraquecer, você sabe, esses outros processos movidos por estudantes judeus e pelo governo em nome deles. A questão fundamental agora é que o antissemitismo continua em níveis de crise nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Pode não haver acampamentos nos campi universitários, mas estamos vendo violência nas ruas. Estamos vendo ataques às sinagogas. Estamos vendo instituições de ensino fundamental e médio em situação pior do que nunca e problemas em outros setores, como saúde e sindicatos. O que precisa ser feito agora é manter um foco intenso em expor, combater e eliminar esse antissemitismo. Há algumas pessoas que estão tentando desviar a atenção de quem está combatendo isso de várias maneiras. Pode ser por meio de esforços políticos de críticos da administração atual, pode ser por meio de esforços legais de ativistas anti-Israel. Todos eles precisam ser derrotados, e o foco precisa estar em seguir em frente. Com relação ao caso da Colômbia, na verdade existem duas partes nele. Os litigantes da Colômbia alegaram que eram estudantes da Colômbia que foram agredidos fisicamente por serem muçulmanos e por serem palestinos. Se isso for verdade, eles devem ter a chance de apresentar seu caso à justiça. É absolutamente possível que exista um lugar onde haja tanto antissemitismo quanto discriminação contra muçulmanos, e tudo isso é ruim. Devemos ter proteção igual para todos. Mas essa mesma ação também foi usada para tentar minar os esforços de combate ao antissemitismo. Isso precisa ser combatido. Isso precisa ser combatido porque realmente não há equivalência e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o que precisamos, tanto para a comunidade quanto para o governo federal e os tribunais, é manter o foco no que importa, que é erradicar esse mal do antissemitismo que vem se espalhando dos campi universitários para outros setores. Você acha que isso realmente está se originando nos campi universitários e se espalhando a partir daí? Então, nos Estados Unidos, vimos isso chegar à sociedade americana por meio de vários canais, como o campus universitário e também, talvez, a internet e as mídias digitais. E então, a partir dessas áreas, está claramente se espalhando. As faculdades se tornaram incubadoras do ódio mais antigo, e estamos vendo as faculdades treinando professores do ensino fundamental e médio em propaganda antisionista, espalhando o antissemitismo para escolas em todo o país. Também estamos vendo o tipo de antissemitismo dos campi universitários, de uma vertente esquerdista antisionista sendo espalhado pelos sindicatos e por outros grupos. Você poderia explicar um pouco mais sobre o que está aparecendo na educação básica e através dos sindicatos ou outras organizações? Nas instituições de ensino fundamental e médio, agora estamos vendo níveis de antissemitismo que se parecem com o que vimos nos campi universitários alguns anos atrás. Ainda não está no nível do ensino superior, mas definitivamente é pior do que tudo o que já vimos antes, e de longe. Isso assume diferentes formas. Parte disso são estudantes do ensino médio replicando o comportamento de seus irmãos mais velhos, entoando "do rio ao mar" durante protestos e saídas das aulas.
Parte disso envolve currículos aprovados, como os estudos étnicos de viés libertador em algumas salas de aula da Califórnia, que apresentam uma visão limitada e negativa da identidade judaica e de Israel. Parte disso envolve sindicatos de professores que estão propagando atitudes anti-Israel e materiais educacionais que são ainda piores do que o que alguns desses distritos escolares estão aceitando. Então, é uma variedade de diferentes formas de antissemitismo, algumas propagadas pelos próprios professores e seus sindicatos. E isso aconteceu em todo o país? Ou existem alguns pontos críticos? Estamos vendo isso em todo o estado da Califórnia. E, na verdade, o Centro Brandeis está processando o estado da Califórnia por disseminar antissemitismo em suas escolas. Também vimos isso da Geórgia até Massachusetts e Nova York. E temos casos em todos esses lugares. E estamos vendo isso surgindo em outros lugares também. Isso é claramente um problema nacional. E o governo federal também está enfrentando essas instituições ou está focando no ensino superior? O governo federal tem se concentrado muito mais no ensino superior. Nós pedimos ao Congresso que realizasse audiências sobre o antissemitismo na educação básica. E, de fato, a Câmara dos Deputados realizou algumas audiências, mas não tantas assim. Também apresentamos algumas denúncias a órgãos federais de fiscalização e conseguimos algumas investigações, embora claramente não estejamos recebendo o mesmo nível de atenção. Quando se trata dos sindicatos de professores, temos uma nova denúncia importante que apresentamos contra o maior sindicato de professores do país, a National Education Association. E essa denúncia agora está sendo investigada de forma muito rigorosa por investigadores federais. Você foi a pessoa fundamental para aprimorar e revisar a forma como as leis de direitos civis se aplicam aos judeus nos campi universitários. Você pode falar uma ou duas frases sobre isso, mas eu só vou dizer que é basicamente sobre expandir a definição do que é ser judeu, para fins de direitos civis, ao seu devido alcance. Eu acompanho esse assunto com interesse e sempre fico me perguntando. A lei está tentando penalizar as instituições por não tomarem atitudes quando deveriam, digamos assim. Mas a lei ainda não chegou ao problema fundamental da cultura no campus, ou do corpo docente no campus. Existem muitas coisas que são legais, mas que ainda assim alimentam os problemas culturais sobre os quais estamos falando. Você pode falar sobre o que fez enquanto estava no governo federal e como isso tem sido importante para os litígios atualmente? E também, onde exatamente a eficácia disso realmente termina? Com certeza, tem muita coisa aí. Isso começou há mais de 20 anos, durante o governo de George W. Bush. Eu fui colocado no comando da fiscalização dos direitos civis relacionados à educação. Naquela época, os estudantes judeus não eram considerados protegidos pelo Título 6 da Lei dos Direitos Civis de 1964, que é o principal estatuto nessa área. E por esse motivo, quando estudantes judeus apresentavam queixas ao órgão competente, essas queixas eram rotineiramente rejeitadas. Eu desenvolvi a política sob a qual o governo federal agora diz que para judeus ou outros grupos etno-religiosos, caixas. Se um grupo tem uma origem étnica ou ancestral compartilhada, e também uma fé em comum, o fato de ter uma fé em comum não pode retirar a jurisdição da agência. Em outras palavras, os judeus são um grupo religioso, mas também um grupo étnico e um povo. E porque compartilhamos a identidade de povo, temos direito à proteção dos direitos civis, assim como outros grupos, como afro-americanos, hispano-americanos ou árabe-americanos. Essa era uma política nova há 20 e poucos anos, mas agora foi amplamente aceita por todas as administrações presidenciais desde então. Você faz uma pergunta sobre a estratégia. Logo no início, todos os nossos casos se concentraram em instituições como Harvard, MIT e Berkeley, que toleravam um ambiente hostil para estudantes judeus. Baseado na ideia de que não deveríamos ter que lutar contra cada incidente, mas sim responsabilizar as instituições como um todo para que elas lidem com essas questões no futuro. Ainda buscamos isso, mas também vamos atrás de alguns dos infratores e de algumas das organizações que estão envenenando a cultura.
Então, grupos como Students for Justice in Palestine, Turtle Island Liberation Front ou People's City Council, que alegamos serem responsáveis por alguns dos problemas nos campi universitários e outros lugares. Nós também vamos atrás deles, na medida em que estejam violando leis federais e estaduais. A lei é a chave para a mudança social nos Estados Unidos, mas ela não pode operar sozinha. É preciso haver maior conscientização pública. É preciso haver educação. É preciso haver ativismo. Tentamos incorporar isso à nossa abordagem para que, quando entramos com um processo, também utilizemos a mídia para aumentar a conscientização. No Capitólio, nas agências executivas, nas capitais dos estados e no público em geral, porque nós acreditamos que, sem a lei, não pode haver mudança, mas que a lei sozinha é insuficiente. Fundamentalmente, o que o governo federal está tentando fazer agora com seus processos é ameaçar, pressionar ou penalizar instituições que recebem financiamento federal para que ajam de determinadas maneiras. Então, eu gostaria realmente de discutir a importância do financiamento federal para essas instituições, que, é claro, têm grandes legados e enormes fundos patrimoniais. E por que isso é ou pode ser uma ferramenta eficaz usada pelo governo federal? E então, a segunda pergunta gira realmente em torno do fato de que as administrações mudam. Então, sabe, uma instituição, se ela merece uma penalidade e é penalizada por uma administração, pode facilmente ter seu financiamento restaurado alguns anos depois. Isso de alguma forma prejudica a eficácia da ação federal? Líderes universitários, assim como líderes corporativos nos Estados Unidos, tendem a pensar a curto prazo. Se um reitor universitário acha que vai haver um golpe financeiro devastador este ano, não vai ser um consolo para ele saber disso. Daqui a alguns anos, pode ser que haja anos melhores para a instituição deles, mas eles estão pensando em como os conselheiros vão reagir no presente, no aqui e agora. O financiamento é fundamental para os direitos civis na educação. As pessoas reclamam. Por que o governo Trump está segurando o financiamento para as universidades? Bem, é assim que o processo funciona. E eu vou te dizer por que funciona. Lá nos anos 1960, quando o Congresso estava desenvolvendo as principais leis de direitos civis que usamos até hoje, os membros do Congresso perceberam que a Constituição não permite que eles imponham qualquer tipo de limitação que quiserem às universidades ou escolas públicas. E lembre-se de que, na época, o foco principal deles era a segregação racial nas escolas de ensino fundamental e médio, e todas as outras questões eram secundárias. Então, a pergunta que eles enfrentaram foi: como podemos elaborar uma legislação que faça uma diferença significativa na segregação e, de modo geral, na aplicação dos direitos civis e que se sustente judicialmente? E eles tiveram uma ideia bastante engenhosa, que é a seguinte: nós não vamos apenas dizer às escolas públicas ou universidades que elas precisam cumprir as regras de direitos civis. Vamos fazer duas coisas. Primeiro, vamos dizer que, se você aceitar dinheiro federal, haverá condições. Você basicamente terá que concordar, como condição para receber esse financiamento, que vai cumprir os requisitos de direitos civis. Então, em segundo lugar, nós começaremos a investir enormes quantias de dinheiro dos contribuintes na educação em todos os níveis, tanto que as instituições educacionais se tornam dependentes disso e não estarão dispostas a dizer que não aceitarão as condições que vêm junto. Neste momento, se uma grande universidade de pesquisa dissesse: não queremos lidar com a interpretação atual do governo sobre as leis de direitos civis, poderia evitar muitos, se não todos, simplesmente dizendo: não vamos aceitar o dinheiro. E há algumas instituições cristãs menores que não aceitam dinheiro federal por princípio. Mas as grandes universidades de pesquisa se tornaram tão dependentes disso que simplesmente não vão tomar essa decisão. Quais você acha que são alguns dos principais casos que estão por vir em termos de ações de direitos civis contra faculdades e universidades? De certa forma, o maior caso atual é Stand With Us contra o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Isso foi um grande golpe para a comunidade judaica.
E se a Suprema Corte decidir revisar, pode ser uma oportunidade de reversão. Existem muitos outros casos com decisões favoráveis. Você pode compartilhar um pouco mais sobre isso? Eu não posso e vou ter que dizer que é algo bastante técnico. Não é o que as pessoas imaginam que possa ser. Não foi, por exemplo, um caso de liberdade de expressão. Essa não era a questão. A questão no MIT era basicamente se a universidade havia respondido de forma adequada ao antissemitismo do qual tinha conhecimento. O termo usado era indiferença deliberada. A universidade foi deliberadamente indiferente ao que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. A forma como esse padrão foi aplicado pelo tribunal provavelmente estava incorreta. Eu acredito que estava incorreta, mas se a Suprema Corte vai considerar que a questão merece seu tempo e sua análise, é algo que vamos acompanhar agora. Ao mesmo tempo, estamos vendo casos importantes, desde a UCLA até o MIT e em todo o país. Embora eles não estejam recebendo tanta atenção da mídia como talvez recebessem há 1 ou 2 anos, muitos deles são importantes. E tão importante quanto as decisões são os acordos. Estamos conseguindo acordos importantes em lugares como o Reed College, que trazem mudanças muito grandes na forma como essas faculdades estão operando. Tudo isso está acontecendo. Enquanto falamos, embora eu não vá citar os nomes das instituições, posso dizer que os advogados do Centro Brandeis estão negociando com várias instituições neste momento, incluindo tanto grandes universidades quanto faculdades menores. Mas que tipo de cláusulas aparecem nesses acordos? Qual é a natureza delas? Bem, Elas variam, mas normalmente os acordos mais sólidos têm vários componentes. Os bons exigem que a instituição use a definição de trabalho da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto sobre antissemitismo, não apenas para fins educacionais, mas também para avaliar condutas. Eles deixam claro que ataques a sionistas devem ser considerados violações de direitos civis e que o sionismo não é apenas uma perspectiva política, mas também um aspecto da identidade judaica para muitos judeus. Eles podem ter componentes que estabelecem um monitor independente, ou pelo menos algum tipo de monitor, para garantir que os termos sejam seguidos. Eles podem criar novos cargos, como um coordenador do título 6, com foco em questões de combate ao antissemitismo. Frequentemente, eles oferecem treinamentos sobre antissemitismo e antisionismo. Normalmente, é necessário haver um pacote abrangente e devem existir componentes específicos relacionados ao que estava acontecendo em determinada faculdade ou universidade. Vou dizer que há algumas boas notícias. Primeiro, a resistência. A resistência está mais forte do que nunca. O Centro Brandeis é várias vezes maior do que éramos em 7 de outubro, e há muitas outras organizações que estão lutando. Em segundo lugar, as faculdades e universidades, na minha opinião, não estão fazendo um trabalho perfeito, mas estão respondendo muito melhor ao antissemitismo do que faziam há alguns anos. Os esforços de organizações judaicas como a nossa, de autoridades federais e do Congresso, estão definitivamente tendo um impacto. E em terceiro lugar, enquanto alguns estudantes têm medo até de expressar sua identidade como judeus, outros estão se posicionando. E estamos vendo uma nova geração de líderes judeus, incluindo alguns que são muito jovens, estudantes do ensino médio, até mesmo, mas certamente estudantes universitários, que estão se posicionando e lutando. É isso que precisamos ver. E é isso que vai mudar o rumo das coisas, se é que algo vai. bem, desejo a você e a muitos outros muito sucesso em levar essa missão adiante. E obrigada novamente por participar do programa. Obrigado, Alan. Foi um prazer.